Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão nesse sábado frio? Que eu já coloquei uma blusinha, porque né, ninguém merece ficar nesse frio todo. Vamos ver quem é que vai chegar aqui nessa live. Vou chamar aqui um pessoal, já vou aproveitar e chamar algumas pessoas para virem aqui assistir a live conosco. Que essa live vai ser um tema muito legal, importantíssimo. A gente já está chegando em tempos de eleição, então olha aí, vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Chamando. Boa noite, boa noite. Já vi que o nosso convidado já está na área. Isso é ótimo. Enquanto isso, eu vou chamar mais algumas pessoas aqui para nossa live. Vamos chamando. A nossa live de hoje, gente, a gente vai falar sobre o inconsciente coletivo e as eleições. Então, a gente vai utilizar, eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz a pauta, né, baseada num livro, vou mostrar aqui, ó, Presente e Futuro. Mas depois eu venho falar mais para vocês, vamos esperar o pessoal chegar, aproveita, chama aí, ó lá, tem mais gente chegando, show. Dani chegando, Liege, boa noite, boa noite, chama os amigos, chama o pessoal para a gente papear e pensar um pouco sobre como esse inconsciente coletivo influencia as nossas tomadas de decisão. Chamei aqui mais algumas pessoas. Aê, perfeito. Deixa eu ver, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá? Conta pra mim. A Neia aí. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Conta pra mim. Estão me vendo bem? O Gabs. Eu vou aproveitar que vocês estão chegando. Ó, estão me ouvindo bem. Isso. Então tá ótimo. Ah, então obrigada, gente. Vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, então é o que importa. Então tá. Vamos lá, deixa eu aproveitar aqui e me apresentar para vocês, caso vocês não me conheçam. Meu nome é Andréia, eu faço parte da Liga de Psicologia Social e Diversidade da Universidade 9 de Julho. Estou nesse momento como vice-presidente da Liga, né? Então, junto com a Dani, que é a nossa presidente da Liga, e hoje a gente está aqui para conversar. Amei o barulho de água no final, é a cachoeirinha das meninas, que elas bebem água, as minhas gatas. Faz esse fundo, né, esse ambiente assim de fundo. Eu vou aproveitar e já vou chamar aqui o nosso convidado para ele também se apresentar para a gente começar chegando aqui também. Boa noite, gente. Todo mundo que está chegando. Amor, meus funcos, Ana? Ah, obrigado, ó. Família Harry Potter. Olha aí, nosso convidado, Rodrigo, maravilhoso. Oiê, Gente, boa vai noite. conversar conosco hoje. Se apresenta pra gente. Conta um pouquinho sobre quem é você. Eu sou o Rodrigo, maravilhoso, como ela disse. Não sei se sou maravilhoso, mas a Andréia é maravilhosa. Obrigado, Andréia. Andréia é Obrigada a você. maravilhosa. Cheguei até vocês através do convite da Andréia. Eu sou o Rodrigo Casemiro, psicólogo. Sou psicólogo hospitalar, né, com a especialização em psicologia hospitalar, mas eu sou majoritariamente psicólogo clínico. Trabalhei a maior parte do... não, acho que já se inverteu isso, né? Menos da Já metade da minha trocou as bolas, carreira já. já trocou. Menos da metade da minha carreira já foi na psicologia clínica, na abordagem da Gestalt terapia. E hoje, né, eu já estou mais tempo na abordagem da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. E hoje a gente vai falar sobre eleições e inconsciente coletivo, que é a visão, né? Assim, a gente vai falar com esse enfoque dentro da psicologia analítica do Jung. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado, né? Porque é um assunto polêmico, né? Então, assim, mas aqui a gente se baseou, eu no caso, né, me baseei nesse livro aqui, ó, Presente e Futuro do Jung, para trazer as perguntas que eu fiz aqui da pauta.
para poder a gente pensar um pouco sobre toda essa questão que é muito importante. Não só, olha lá, essa aqui já é um modelinho né, antigo, vamos dizer, essa aqui é a capa nova que eles têm agora, né, que remodelaram a capa, mas é o mesmo livro, a mesma ideia, né? Então, assim, eu acho que o importante disso que a gente vai falar hoje não é só para esse momento de eleição de hoje, mas para vários outros contextos da nossa própria vida, né? Dos meios onde a gente circunda por aí. Então, eu acho que isso que é o primordial. Sim, sim, sim. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui para me enquadrar. Se a Tá gente, bem com vocês. se a gente, se a gente. Eu acho que, primeiro, eu quero deixar claro para quem está assistindo a gente aqui, que vocês podem utilizar tanto aqui na parte de comentários, para poder vocês mandarem perguntas, sugestões, o que vocês acharem melhor. E tem também agora como se fosse esqueci o nome, um balãozinho com uma interrogação dentro, que vocês também podem utilizar para mandar a perguntinha de vocês, tá bom? Aí tem esses dois meios. Então, se a hora que vocês quiserem, mande perguntas. Se der para a gente responder no momento, a gente responde. Se não, a gente vê a melhor maneira de responder vocês, tá certo? Vamos iniciar aqui com a primeira perguntinha para a gente começar a aquecer. Pode ser? Pode, pode, pode. Eu estou até mandando convites aqui para o pessoal também, Mande. né? Quem não entrar na live, depois a gente faz uma retaliação para os amigos. Exatamente. Exatamente. Depois a gente fala, se você prometeu que entraria na nossa live e não entrou, Exatamente. exatamente. Anota o nome no caderninho. Isso, já vai, né, pro caderninho, já vai ficar tudo anotadinho. Vou começar aqui com a primeira pergunta para a gente pautar o que vai ser a nossa conversa de hoje, né? O que é esse inconsciente coletivo? Gente, que pergunta, né, Andréia? Bom, então vamos situar um pouquinho, é uma resposta um pouquinho ampla, então vou pedir um pouquinho de paciência para vocês que estão ouvindo, né, para a gente situar, porque o inconsciente coletivo ele pode trazer um pouco de confusão para as pessoas, tá? Bom, o Jung, ele traz para a gente um conceito, né, que é a estrutura da psique, né? A estrutura da psique, ela seria o equivalente ao aparelho psíquico do Freud, né? Então, assim, dentro da estrutura da psique, a gente tem ali alguns elementos. Então, a gente tem, por exemplo, a consciência, que a gente conhece, que é o que faz o contato, né, com o mundo externo através do ego, né, a parte da consciência. Sim. A gente tem também o inconsciente pessoal, que é muito equivalente, né, ao inconsciente do Freud, da psicanálise, o que a gente acaba conhecendo mais aí dentro das faculdades e tudo mais, né? E a gente acaba também entendendo que tem uma outra parte, que é o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo, ele é herdado, ele é uma parte dentro da psique que é comum a todos os seres humanos, que são o quê? Formas e formas universais de comportamento, modelos de comportamento universais. Eu sempre costumo mencionar, Andréia, o comportamento de mãe, que, por exemplo, mãe é mãe em qualquer lugar do planeta, né? Só muda o Então, endereço, já tem um ditado. endereço. Só que a gente tem vários desdobramentos dessas mães, né? A gente tem essas mães de diversas formas. Então tem a mãe que é nutridora, ela se comporta de uma forma muito semelhante em qualquer lugar do planeta. A mãe que é devoradora, digamos assim, ela se comporta de uma maneira muito semelhante. Por exemplo, a gente está estudando agora recentemente num grupo de pessoas, a gente está estudando o arquétipo do Pur Eterno, né? Que é a criança eterna, ou mais popularmente conhecido como o complexo de Peter Pan, né? Esse é um comportamento do adulto, né? Que fica tendo ali comportamentos pueris. É um conjunto de comportamentos que são semelhantes em qualquer lugar do mundo, que é uma recusa à passagem para a vida adulta, né? Então tem comportamentos pueris. Então o inconsciente coletivo, ele é comum a todos os seres humanos. Então é como se fosse um roteiro de comportamentos, né? Cada arquétipo. O consciente coletivo ele é formado por arquétipos. Esses arquétipos, eles são essas formas e formas universais de comportamento. Consegui explicar? Eu acho que sim. Vamos ver o pessoal. O que vocês acham? Conseguiu explicar, gente? Que eu acho que é complexo para a gente, numa resposta rápida, dizer exatamente o que é. Mas eu acho que você explanou bem, assim, né? Para a gente se pautar e entender o que a gente vai falar daqui para frente. Acho que já é um começo. Porque até a próxima pergunta que eu vou te fazer é o que é o arquétipo, né? E como que seria se identificar com o arquétipo? Ó, a Daisy falou que tá super claro.
A Lila também. Você falou que entendeu. Ótima, Daisy, uma querida, saudade de você, Daisy. Olha que nome lindo que ela tem, Daisy Cereja, minha amiga querida. Daisy, saudade, um beijo. O que é o arquétipo? O arquétipo é isso, né? São formas e formas universais de comportamento, né? Então temos tantos arquétipos quantos comportamentos existem no planeta. Não se esgotam, né? São modelos de comportamento, são padrões de comportamento, né? Quando a gente fala padrões, é porque eles parece que se repetem, começo, meio e fim. É como se fosse Tá. um start. É como se desse um play e ele vai um efeito dominó, né? Então, é igual. Sempre vai e volta. Ó, a Jana está perguntando aqui: todos se comportam da mesma forma, mas sem a consciência? Não, assim, os arquétipos, eles têm um padrão de comportamento, né? Assim, ahn, a pessoa ela costuma ter consciência muitas vezes de como ela está se comportando. Não Sim. necessariamente ela não tem consciência. Algumas vezes ela não tem consciência de como ela está se comportando, né? A gente diz que ela está inconsciente desse aspecto, que de repente ela está num aspecto sombrio, né? A sombra é um conceito também, é uma parte também da nossa psique, né? Os aspectos sombrios, que é aquilo que faz oposição à consciência. O que faz oposição ao que eu estou manifestando, ao que eu tenho consciência, ao que eu sei de mim, que é a consciência, faz oposição, que é quem? A sombra. Então, por exemplo, a gente acha às vezes que a sombra ela é um aspecto positivo. Não necessariamente. Então, se eu estou manifestando uma característica negativa, como por exemplo a insegurança, quem está na sombra é a segurança. Então, eu preciso conhecer como funciona a minha segurança. Então, por exemplo, a segurança é um arquétipo, a insegurança é outro arquétipo, a confiança Tá. é um arquétipo, a desconfiança é outra, o ciúme é um arquétipo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no ciúme, as pessoas ciumentas elas têm uma tendência a se comportarem de maneira semelhante. A segurança da mesma forma, a insegurança da mesma forma. Ficou mais explicadinho, dando nome aos bois? Ela falou aqui que ela está dizendo isso referente ao inconsciente coletivo, né? Porque ela perguntou aqui, ó, todos se comportam da mesma forma, mas sem a consciência, mas referente ao inconsciente coletivo. Como que é isso? Todos se comportam, a gente tem ciência que a gente está dominado pelo inconsciente coletivo, que a gente está ali nesse Dominado pelo processo? inconsciente coletivo seria assim, a gente estaria dominado pelo inconsciente coletivo, não é o inconsciente coletivo como um todo, porque temos todos os comportamentos do mundo, então assim, Sim. temos todos os comportamentos, mas de repente a gente entra em contato com uma situação que ativa um complexo, né? O complexo é um conjunto de imagens que teve início a partir de um trauma, que o trauma é uma situação que tem ali uma carga afetiva muito intensa, que constelou, né? Criou, gerou, aglutinou esse conjunto de imagens que desencadeia um trauma, um complexo. Tendo esse complexo, né? Aí sim eu posso estar tomado por esse complexo. O complexo ele é autônomo, ou seja, ele pode modificar o meu comportamento. E aí sim eu posso não ter consciência dele, porque ele pode direcionar o meu comportamento. Mas eu não fico Entendi. tomado pelo inconsciente coletivo como um todo. Eu tenho todos os comportamentos do mundo. Todos nós, pela abordagem junguiana, temos todos os comportamentos do mundo. Temos desde os comportamentos ditos nobres aos comportamentos ditos horrorosos, né, que são lá os mais execráveis das prisões e códigos penais. Temos todos eles. O que ativa em uns e o que ativa em outros, a gente pode usar uma metáfora linda que é, se a gente pegar uma mão e pegar cada uma das sementes e plantar em um terreno diferente, vai nascer um mamoeiro, mas vai nascer um mamoeiro, um mais torto, um mais alto, um mais baixo. De cada forma vai nascer desse jeito. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai trazendo. O ideal é que a gente comece a trazer consciência de como a gente se comporta. E aí sim a gente vai tomando consciência de como a gente como a gente se comporta. Isso é o quê? O processo de individuação, trazendo a luz para nossa inconsciência, ou seja, tomando consciência dos aspectos sombrios, aquilo que a gente não conhece da gente. Mas aí a gente vai trazendo consciência sim, a gente vai tomando ciência de quem a gente é. É o que popularmente a gente chama de autoconhecimento. Você falou sobre a sombra, e assim, como é que a gente reconhece que a gente está nesse aspecto sombrio? Como é que a gente pode ter uma noção, às vezes, que a gente está nesse aspecto sombrio? Gente, essa é uma pergunta que é assim, fantástica, né? Como que a gente reconhece a sombra? Sim. Bom,
No processo psicoterapêutico, a gente pode falar que assim, os sonhos são um elemento fundamental assim para a gente identificar os aspectos sombrios. Mas as projeções, elas são fantásticas. As projeções, as antipatias, né, projeções negativas, tá? Sombras negativas, tá? Ah, a gente reconhece muito bem as antipatias também. Por que que às vezes eu não gosto daquela pessoa? Aí a gente vai ver, provavelmente eu tenho um aspecto daquela pessoa também. Mas também sombra positiva. Por exemplo, vamos pensar na pessoa que admira muito uma outra pessoa no Instagram. Por exemplo, ela segue um determinado perfil porque ela admira demais aquela pessoa, ela gostaria de ser como aquela pessoa. Então, assim, ela pode, inclusive, identificar nela mesma aquelas características, mas às vezes ela não reconhece. Mas ela está o quê? Projetando na outra pessoa aquela característica, mas ela precisa olhar para si e desenvolver aquela característica, porque ela também tem aquele arquétipo, né? Então, a gente vai identificando dessa forma. Sim. E isso até correlaciona com essa questão aqui que a Jana perguntou, né? Dentro dos dias de hoje, o que você diria sobre as questões políticas? Porque me parecem rebanhos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente já começa já, Andréia? Porque aí a gente vai entrar na. A gente vai falar sobre isso em algum momento, porque a gente vai falar sobre Sim, isso em sim. relação do livro. A gente aborda já? Ou... Eu acho assim, se você puder aguardar, Jana, a gente vai, porque eu acho que fica até mais fácil para poder vocês compreenderem a linha de raciocínio, porque senão talvez a gente se perca um pouco, tá? Porque a Então gente aqui, vai ó, contextualizar, Jana, a gente isso, vai porque senão a gente vai se contextualizar perder um na pouco. sequência do livro do Presente e Futuro do Jung, tá? Isso, A gente vai trabalhar exatamente isso, inclusive a questão da autoconsciência em relação a isso. Aí talvez fique um pouco mais mais entendível. claro. O que a gente está querendo dizer aqui. Isso. Ó, a próxima é que assim, o quanto é prejudicial ter no Estado uma pessoa dominada pela sombra, sendo que quanto mais alto é o cargo, mais a pessoa se sente onipotente e não necessita da aprovação dos outros. A gente está falando de ditaduras, né? Bom, antes da gente partir, eu vou depois pedir para você repetir essa pergunta, porque eu vou Tá, fazer antes disso uma breve contextualização. tá. Jung escreve esse livro, Presente e Futuro, em 1957, se eu não me engano, 1957, 1958 e 64, né? Tem trechos aqui. É um livro fininho, talvez seja o livro mais fino do Jung. Ele é um excerto, né, de 3 volumes. E quando a gente lê isso aqui, o Jung está falando da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas Sim. parece que a gente está lendo sobre os tempos atuais. Tanto é que é presente e futuro. Por quê? O Jung fala que o tempo, ele é a história da humanidade, ela é meio que circular, meio que, ou melhor, meio que espiralar. Ela vai e volta. Como existem arquétipos, esses arquétipos eles tendem a se repetir. Ou seja, se a gente pega e pensa na ditadura, nas questões da saudação nazista, por exemplo, estou pegando dessa questão lá da Alemanha, tá? Tá. Das saudações, dos gestos e tudo mais. O Jung até menciona aqui no livro o que difere, por exemplo, os gestos, as saudações nazistas das saudações do Império Romano, né? Então tem esse paralelo. Então algumas coisas elas se repetem. Por quê? Existe um movimento onde as pessoas elas acabam voltando. Faz a pergunta de novo para eu pegar o gancho nisso que eu tô falando, para o pessoal captar. Tá. O quanto é prejudicial ter no Estado uma pessoa dominada pela sombra, sendo que quanto mais alto é o cargo, mais a pessoa se sente onipotente e não necessita da aprovação dos outros. Ótimo. O Jung, ele coloca que nós somos pessoas em sociedade, né? Ele parte do princípio onde a pessoa, né, a psique, ela está sempre em relação. O Jung não parte Sim. do princípio individual para o coletivo, ele parte do coletivo para o individual. Então, somos sempre pessoas coletivas partindo para o individual, para a individuação, para a gente ter esse processo de individuação, que é o quê? Tornarmos-nos indivíduos. Ou seja, se temos arquétipos vivendo coletivamente, não confundir inconsciente coletivo com inconsciente de uma coletividade, tá? De um grupo, não é isso. Inconsciente coletivo é o que é comum a todos, tá? Não é um coletivo inconsciente, não é a mesma coisa.
Bom, se a gente tem padrões de comportamento universais, então a gente percebe o quê? Pessoas que perdem a esperança, né, devido a diversas questões sociais e acabam depositando em pessoas que propõem seguranças. Então, quem está inseguro precisa do quê? De segurança. A pessoa não reconhece a segurança em si, projeta em quem está oferecendo segurança. E sempre você encontra líderes que oferecem segurança. Essas pessoas que oferecem segurança acabam se identificando muitas vezes com esse arquétipo do poder, né? E acabam tendo decisões ditatoriais, como vem ao longo da história. E aí entra aquela questão da inconsciência. Se a pessoa não se conhece, não sabe luz e sombra de si, ela acaba fazendo o quê? Sendo tomada pela própria sombra, sendo engolida pela própria sombra, pelo próprio complexo de poder e massacrando, tendo a ditadura. E aí você vê esses ciclos acontecendo o tempo todo. Se a gente parar para pensar em termos de eleições no Brasil, nossa democracia é muito jovem. Se a gente parar para pensar em termos de telenovela no Brasil, a gente teve recentemente, não tão recentemente, uma novela chamada O Salvador da Pátria, onde a Sim. gente tem quem? O quê? No próprio título, a busca eterna por um salvador da pátria. A gente sempre busca um salvador da pátria. O próprio Jung coloca aqui nesse livro que o perigo da não consciência da população é a gente depositar a confiança nesse salvador da pátria, que acaba se tornando um ditador. A gente delega, esquece da nossa responsabilidade e fica refém. Porque não dá para a gente esquecer que o ditador está lá, mas é porque a gente também acaba delegando para esse ditador, passando uma procuração em branco para esse cara, que a gente não se Sim. rebela, né? Isso é perigosíssimo, né? Porque, assim, em diversos contextos, né? Porque, assim, quando você não toma consciência daquilo que é sombra e o que é luz para você, você acaba deixando se levar. E você Sim. para de pensar sobre certos aspectos. Porque se a pessoa já decidiu, ela tá certa e você não pensa no que é certo e errado para você. Sim. Esse que eu acho que é o maior problema, né? Sim. E uma coisa que o Jung fala também é que não dá para a gente frear um arquétipo, a menos que a gente comece a tomar consciência nele. Então, se a gente pegar presente e futuro e a gente começar a pensar, fazer um recorte recente na história do nosso país, a gente começa a perceber alguns comportamentos muito semelhantes com o que está aqui. Aí, pessoal, eu não vou dar nome aos bois, né? Mas basta quem quiser dar uma lida aqui, uma pesquisada. Porque o interessante é que hoje, em 2022, a gente consegue fazer um recorte já de algo que já passou da Sim. história recente do nosso país. Então a gente começa a ver um movimento que se iniciou, a gente que é psicólogo, a gente vai ver o quê? Psicologia social. Então psicologia social, a gente está vendo o quê? Um coletivo de indivíduos. Então a gente vai começar a ver um movimento que se iniciou e a gente já está vendo para onde isso está caminhando. Uma análise crítica disso. Então a gente vai ver o quê? Que um arquétipo ele começou. Uma semente foi plantada e isso gerou uma coisa que desencadeou outra coisa, que desencadeou outra e que esvaziou ali na frente. E que talvez lá na frente, se a população não tomar consciência, isso vai acontecer de novo, porque é Sim. cíclico. É cíclico e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Porque a grande questão é a consciência de cada um. Como o Jung próprio coloca aqui, né? Eu vou bater muito nessa tecla aqui na nossa conversa. A consciência de Tá. cada um diante do coletivo. A gente não consegue transformar o coletivo, a gente consegue transformar a individualidade que vai repercutir nesse coletivo. E esse é o nosso papel enquanto psicólogo, né? E esse nosso papel enquanto psicólogo é sim também trabalhar essas questões dentro do consultório, né? Não estou falando de levantar, e aí é uma questão perigosíssima, porque eu não estou falando de levantar bandeira dentro do consultório, né? Eu estou falando da gente sim trabalhar essas questões de luz e sombra, e principalmente de arquétipos, né? Se a gente está identificando uma questão sombria de poder, a gente tem que trabalhar essa questão de poder, né? Independente se é em relação a um partido político ou se é em relação ao pai, mãe e filho dentro da sessão, né? A questão é o arquétipo do poder está ali constelado, né? Num complexo. E a gente vai trabalhar. E aí o contexto indifere se é partido, se é trabalho, se é família ou outra situação. O nosso papel é o comportamento, o complexo. Exatamente. O Gabriel colocou aqui, a buscar por um Messias que não existe, se não existe um Salvador da pátria, né? E a Marília colocou aqui,
Sou a Marília, adorei. Eu já achei que um determinado candidato poderia trazer mais aspectos de segurança pública e não foi o que aconteceu na verdade. Só vi outras características depois, né? E eu tenho questões de poder com meu pai, autoritário na infância. A Marília está colocando aqui também. Olha só, né? Tudo está interligado, né? Querendo ou Tudo não. está interligado, né? Tudo está interligado. A gente acaba pensando que o quê? A gente escuta muito isso no nosso país, é uma realidade, que assim, não gosto de falar de política, mas a gente esquece que, por exemplo, política está em tudo. Mas só na vacina, né? Mas não estou falando da vacina do que a gente está vivendo recentemente. Da Uhum. vacina da febre amarela de quando eu vou viajar para fora. Não estou falando só disso. O SUS está presente, por exemplo, na vigilância sanitária do supermercado que eu consumo a carne, né? Então, isso também é política, né? A questão da segurança pública, a questão da educação, né? Então, assim, mas eu coloco meu filho na escola particular, mas existe uma lei de diretrizes e bases aí que é coletiva, né? Que é geral, né? E mesmo assim, existe... mas eu não preciso me importar com a escola pública. Precisa sim, porque nós Isso sim. vivemos num coletivo de pessoas que vão se formar e nós vamos trabalhar em conjunto e a gente precisa alavancar uma sociedade como um coletivo, né? E a gente esquece disso, né? Não vou me importar com o outro porque eu só estou preocupado com o meu. E aí não adianta fazer, é aquela história daquele meme, né? Não adianta ficar fazendo yoga e não cumprimentar o porteiro, né? Sim. Não adianta isso, né? Namastê, 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 e não falar com os outros. É um coletivo real. E aí a gente vai fazer o quê? Trabalhar junguianamente é o quê? O que é o processo de individuação? A gente se desvencilhar das personas, né? Assim, fortalecer o que precisa ser fortalecido, porque a persona que é o papel social, né? As relações sociais, mas a gente se desvencilhar o quê? Das hipocrisias, dos invólucros da persona, tudo aquilo que acaba engessando a gente, né, nas relações, ou tendo as hipocrisias, né? É isso. A Dani colocou aqui, show. Todo ser humano é político, tudo envolve a todos. A todo. Eu achei interessante isso. Eu peguei um Uber recentemente e eu não lembro, na verdade, qual foi o contexto, mas a gente começou a falar sobre essa questão de como que as pessoas à nossa volta são responsabilidade nossa de uma maneira ou de outra, né? E aí eu comecei a falar com ele sobre alguma questão sobre pessoas que estão em condições de rua, né? E aí começamos a conversar, conversar bem, e eu peguei e falei assim, gente, eu falei para ele assim, mas isso é culpa da sociedade. Aí ele falou assim, não, não é culpa. Ele disse, não, mas se você está falando que é culpa da sociedade, é culpa minha. E não é culpa minha. Eu falei assim, não, é culpa sua sim. Ele mas a pessoa vem aqui, eu estou trabalhando e a pessoa me rouba, a culpa é minha? Né? Eu falei assim, não, a culpa é sua, por quê? Porque a gente fecha nossos olhos para as outras pessoas que estão necessitadas. E ao invés de a gente notar e fazer o que, que a gente precisa fazer para que essas pessoas tenham a mesma condição que a minha. Lógico que há sempre exceções, mas dentro dessas exceções, a gente tem que lutar para poder conseguir alcançar e ajudar todos, né? Sim, sim, sim. Ah, o Eu tô Murilo está achando. colocando aqui, tudo é política, como diz o Bertolt Brecht. Sim, eu quero fazer um parênteses do Brecht. Eu estou tentando achar aqui o nome do livro do Brecht que fala sobre o nazismo, né? O Brecht, ele foi um dramaturgo alemão, né? E tem ali vários textos importantíssimos para a história do teatro mundial. O Brecht, ele rompe com o teatro dramático e ele traz para a gente o teatro épico. O que é o teatro épico? É o tipo de teatro que vai trabalhar as questões mais precisas do dia a dia. Ele tem aquela quebra da quarta parede, ou seja, é aquele teatro que vai conversar diretamente com o público e vai trazer questões sociais para o palco. E eu tô dando um Google aqui, mas não estou achando. Se alguém souber daquelas peças curtas do Brecht, que vão falar justamente sobre o nazismo, eu não estou achando aqui, não estou achando aqui o nome das peças. Mas eram peças que eram assim, de 5 minutos, que eram apresentadas antes das outras peças. Elas retratavam cenas da guerra, cenas do nazismo. Então, se a gente pega aqueles textos, a gente vê exatamente como era aquilo, como era Uhum. aquele momento. Não é assim, alguém contando como imagina que tenha sido. Não, é um relato de como foi exatamente, né? Então, por exemplo, se a gente pegar
Por quê? Por que que é tão importante, gente, a gente ler, por exemplo, dramaturgia? Por que que é tão importante a gente ler teatro? Não é porque eu também sou ator, porque eu também sou dramaturgo, não é só por isso. E dramaturgia nacional, dramaturgia contemporânea. Por que isso? Porque a dramaturgia, as peças de teatro contemporâneas de autores nacionais, elas registram o nosso tempo antes dos livros de história. Então, esses autores registram o nosso tempo antes dos livros de história. Por exemplo, o Brecht, ele registrou o nazismo antes dos livros de história. Então, procure conhecer o Brecht, ele é maravilhoso. Ele tem as peças antigas dele, que são as mais montadas, tipo O Casamento do Pequeno Burguês, assim, que são comédias, né? Que o pessoal conhece mais. Ou como o Galileu Galilei e tal, mas que também já é mais crítico, o Galileu Galilei. Mas tem várias outras peças aí que o pessoal curte também e acaba montando. Tá bom? Então, leiam teatro, leiam autores nacionais. A Jana fez uma pergunta que eu acho, você me corrija se eu estiver errado, talvez dê para a gente responder e não vai interferir. Por que existe essa ideia de que alguém vai nos salvar de algo? Será que não precisamos nos responsabilizar, a ter consciência de que nós precisamos ter a responsabilidade? É tipo aquilo, salve as baleias e não olhe para o próximo. É exatamente isso, porque a gente busca, a gente tem o arquétipo da busca do Salvador, né? A gente precisa ter esse Salvador, só que a gente não reconhece dentro da gente esse Salvador. O próprio Jung fala disso, porque a gente acaba delegando. Então, assim, se transfere para o Estado, por exemplo, esse Salvador, e acaba se esquecendo que a gente tem responsabilidade em continuar sobre a nossa própria vida. Então, a Sim. pessoa chega, promete uma melhora, né? Promete que vai melhorar, faz um plano de governo, promete que vai melhorar, se confia cegamente, se esquece disso, não melhora, e aí reclama, e o ciclo vai. Não é uma questão cíclica. Então se delega, e acontece, e acontece, e acontece, e vai e volta que nem ontem, né? É a responsabilidade o quê? De não... Tem um gato miando aqui, gente, não sei se vocês estão ouvindo, esse gato tá me Não, escutando aqui. É o gato do vizinho aqui. É... Ele provoca a minha cachorra, gente, então vocês vão acabar ouvindo ele aqui. Então, assim, como as ondas vão e vêm, né? Enquanto a gente não toma consciência, não rompe com esse ciclo de trazer para a gente a responsabilidade, a gente vai sucumbir a esse ciclo, né? E quem que vai sim. trabalhar para isso? Nós psicólogos, né? Nós psicólogos dentro dos consultórios. Não é só fazendo testão na internet, né? Quem vai trabalhar com isso também? Artistas, jornalistas, trazendo o que? Informação, arte. Para quê? Para tomada de consciência através de diversas formas. O Marcelo até falou uma coisa interessantíssima aqui, né? Ele falou assim: a escola pública é um dos braços mais importantes da sociedade para se estabelecer as questões relacionadas aos coletivos e à consciência de classe. Sim, sim, exato. Ó, o nome do livro do conjunto de peças do Brecht chama Terror e Miséria no Terceiro Reich. Então são peças curtas, vocês procurem na internet, tem Sim. disponível, né? Quem quiser comprar o livro tem, existem sites que disponibilizam também. É bem interessante. Leiam, vocês vão ficar assim de queixo caído, tá? Vamos para a próxima perguntinha aqui. É, Hoje em dia, as pessoas estão muito polarizadas e esquecendo que, mesmo fora de uma religião, é necessário uma busca superior. De onde você diria que isso vem? Desculpa, Andréia, cortou para mim. Você pode repetir? Posso. Hoje em dia, as pessoas estão muito polarizadas e esquecendo que, mesmo fora de uma religião, é necessário uma busca superior. De onde você diria que isso vem? Da falta de empatia, né? Porque, assim, não precisa ter uma religião. Porque, assim, a gente Exatamente. tem um movimento muito grande, por exemplo, de religiões no nosso país. O nosso país é um país muito religioso, né? Eu tô trazendo a realidade para o nosso país, tá? O nosso país ele é muito religioso. Então, nós temos diversas religiões. Então, a gente acaba projetando até numa religião, num sistema de crença, algo que deveria estar aqui dentro. Então, se estabelece o quê? Regras de que deve fazer, o que não deve fazer. Então, se estabelece regras de superfície e não se vai para a Sim. profundidade do ser,
que é o quê? A grande transformação do que seria o propósito da religião. A religião ela deveria ser um propósito para quê? Para se evoluir como pessoa, como ser humano. E acaba não tendo essa profundidade, não tem esse olhar para si, porque fica num código de conduta superficial. E acaba o quê? Vigiando o outro, cobrando o outro, sem olhar para si. Né? Então, o que falta? Às vezes é melhor a pessoa não ter uma religião, mas ter o quê? A empatia. Porque o que acontece muitas vezes é aquele meme, né? Jesus Cristo é legal, mas o que estraga é o fã-clube. Né? Porque o que acontece? As pessoas estão distorcendo, né? Eu estou pegando o cristianismo aqui, eu estou pegando o cristianismo para Cristo, né? As pessoas acabam pegando valores desta religião, ou melhor, desta ideologia cristã, do que junguianamente falando a gente chama de mito cristão, não no sentido de existir ou não existir, mas no sentido de sistema, né? Enquanto mito. As pessoas acabam pegando os conceitos do mito cristão e acabam distorcendo em favor próprio. Por quê? Porque não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, né? Porque não tem elevação nenhuma, não tem alteridade. Né? Alteridade é um conceito importante, né? Não tem esse se colocar no lugar do outro, não tem essa preocupação com o outro, é só venha a nós, né? O vosso reino, nada. Né? É sempre assim. A Dani colocou aqui, mas isso também poderia envolver uma questão de ideológica e de idolatria. Sim, sim. Sim. Porque é sempre uma disputa de poder também. O meu serve, o seu não. Né? E quando Uhum. tem essa disputa... O Jung tem uma frase muito interessante. A frase ao certo eu não vou saber replicar, mas é basicamente assim. Onde existe o amor, não há espaço para o poder. Um é a sombra do outro. Né? Sim. Porque ele coloca que as pessoas acham que o oposto do amor é o ódio, mas não, é o poder. E sempre existe essa disputa de poder, né? Então, onde impera o amor, não há espaço para o poder. Um é a sombra do outro, e vice-versa, né? Onde há espaço, onde está imperando o poder, não há espaço para o amor. Então, como existe essa questão de dominação, de poder e tudo mais, inclusive se a gente estudar a história dos mitos, as histórias todas essas questões, a história da humanidade, a gente vai ver que o matriarcado perdeu espaço quando começou a ter ali as guerras para tomar os povos, tomar as regiões dos outros, onde começou a ter guerra. Então começou a ter o quê? O patriarcado, o masculino começou a imperar. Né? Então, o quê? Poder. Então, o quê? O meu é mais certo do que o seu. Então, começa a ter aquelas rinhas, né? E a gente tem aqui o quê? Rinha de religião, até rinha dentro mesmo do próprio sistema de crença. A minha galera é mais legal do que a tua, a minha é mais certa do que a tua. Né? Então, começa a ter essa disputa. E aí cria-se o quê? Uma ideologia. E o meu tá certo, o seu tá errado. Porque o meu livro tá escrito de um jeito, o seu não tá. Só que ninguém leu livro nenhum. Né? Então, assim, vamos lá, né? E aí, para você desconstruir essa visão, esse comportamento, é muito difícil. Tem comportamentos Muito. muito arraigados. É aquela coisa, a pessoa escuta o galo cantar e não sabe de onde. Vai reproduzindo o comportamento. Né? Exatamente. Vamos ver aqui qual seria a próxima pergunta. O que seriam rituais, cerimônias e qual a importância do mesmo? E também, não seria a falta dele que está levando as pessoas à desvalorização da vida? Os rituais e cerimônias que o Jung coloca estão ligados ao rito de passagem, né? O rito de passagem, contextualizando, né? O Jung, ele estuda a psicologia não só a partir do ponto de vista europeu, a partir dali da Sim. virada do século XIX para o XX, né? Aquele que já se perde no tempo, né? Praticamente eu vivi naquela época do Jung, que se perde Como você não sabe? do 19 para o 20, né? Mas não só a partir dali, mas o Jung ele vai fazer um resgate do que outros tempos, outras pessoas, outros povos, outras culturas estudaram sobre a psique, sobre o comportamento humano. Então o Jung ele faz esse apanhado que na história, não só os povos primitivos, né? Várias pessoas, várias culturas tinham a questão do rito de passagem. Né? Ou seja, em determinado momento existia um ritual, uma cerimônia, uma iniciação, 20 para 21, não, de 1800 para 1900, eu estou falando.
Emory, que é 1819, né? E 1920, né? Tô falando daquele Isso. período. Lá no começo de tudo, lá quando Pavlov, essa galera aí, Skinner, Pavlov, Freud, Jung, lá no início de tudo. Não agora o nosso, né? Então, assim, quando o Jung ele foi pesquisar essas coisas, ele chegou nas questões do rito de passagem. Ou seja, tem essa questão dessa transição para maturidade. Para quê? Para a Uhum. pessoa começar a perceber o que ela precisa resolver da vida, o que ela precisa fazer, qual que é a seriedade das coisas que ela precisa fazer, né? Então, assim, até mesmo, por exemplo, quando a gente fala do complexo do Poor eterno, né? Da criança eterna, do Peter Pan, mais conhecido hoje popularmente como Peter Pan, tem essa dificuldade de ingresso no mundo adulto, porque a gente hoje em dia não tem muito esses ritos de passagem mais, né? A gente poderia pensar que na nossa história recente seria o quê? O exército, né? O tiro de guerra, que seria uma forma do jovem ao completar 18 anos, né? Ingresse e tal, seria uma forma, mas a gente também não tem isso mais. De uma certa forma, eu particularmente acho isso fantástico, né? Cá entre nós, a minha opinião pessoal, Não precisamos. né? Eu particularmente sou, né? Enfim. Mas existem outras formas de passagem, por exemplo, escolha da faculdade, ingresso no vestibular, casamento. Antigamente, a gente tinha, não tão antigamente, assim, até uns anos atrás, as meninas elas tinham a festa dos 15 anos, né? Que era A para Marília acabou de colocar. 15 anos para debutante das meninas, exatamente, né? Tinha isso antigamente, não tão antigamente, né? Tinha para ver, né? Como as meninas elas acabavam, inclusive, iniciando antes dos meninos, né? Como as meninas Sim. acabam tendo até um tempo diferente dos meninos, né? E é basicamente isso, né? Então, os rituais de passagem, eles trazem para a gente uma possibilidade de enfrentar uma transição, né? Uma transição para uma maturidade. Então, de repente, se a gente pensar assim, de uma forma mais abrangente, extrapolando o conceito de rito de passagem, será que, se a gente, enquanto população, olhar para esse passado, vai de 2013 para cá, será que a gente não está passando por um rito de passagem, a força, um forceps, para a gente olhar e tomar consciência de si e o que a gente precisa fazer? Não só enquanto cidadão, título de eleitor, né, de urna, mas enquanto cidadão ativo, fora da urna, enquanto terapeuta também, lembrando que eu não estou falando de militância dentro do consultório, Sim. o papel é esse. E sim, de trabalhar as questões Conscientizar, sombrias, né? exatamente, as questões sombrias de cada um, né? Aí é uma questão de trabalhar a sombra, né? Certo? Respondi. Perfeito. Respondido. Para mim está respondido. Digam para mim vocês o que vocês acham. Enquanto isso, eu vou pegando aqui a próxima pergunta. Teste dos 15 anos tem origem na Mesoamérica, o Ocidente, como sempre, se apropriou. Gente, exatamente, né? Aquela coisa assim, né? De que existe um roubo cultural fantástico, né? Assim, Muito fantástico, grande. maravilhoso, aprovado, endossado, aplaudido, não é? Maravilha. Tem um manual de instruções para, não é? Vamos para a próxima. Antigamente, a devoção era feita pela igreja. Hoje em dia, além dessa força ter se invertido, a mesma trabalha no Estado e também dentro dos templos. O quanto isso ajuda na polarização do indivíduo? Ótima pergunta. O que eu sinto que mudou, assim, da parte aqui do que o Jung traz pra gente aqui, minha percepção, Tá. tá? Não estou falando de Jung, estou falando de Rodrigo. O Jung traz o seguinte aqui no capítulo, acho que segundo desse livro, que é que o papel do Estado era trazer mais a questão lógica da razão, né, enquanto questões práticas e lógicas, e que a religião teria o papel de trazer essa questão de espiritualidade, de questionamento mais espiritual, de existência, mais ligado ao sublime, mais ligado à existência, né? Tá. Então, teria meio que este papel. Enquanto um organiza, o outro eleva, né? Enquanto um é pé no chão, o outro é elevação. Seria meio que isso. Só que,
né? Se a gente parar para pensar aqui, posso ser um pouco irônico, gente, e chistoso, para pegar assim bem o vocabulário da psicanálise. Gente, vocês me perdoem. É que, Ó, a Marília tá falando aqui assim, ó. Parece que estamos tomando um café juntos. Ela tá amando a live. gente, eu geralmente eu tomo café junto, né? Geralmente eu tenho uma xicrinha aqui com café, mas justo hoje eu não fiz o café. Então eu vou soltar aqui minha ironia, que assim, nós brasileiros, né, não diziam que nós somos o povo do futuro? O brasileiro Sim. adora inovar, não é mesmo? Nós temos uma tecnologia de ponta sempre, então a gente consegue inovar até nisso, né? A gente conseguiu juntar a religião dentro do Estado laico. Veja como é maravilhoso isso. Então a gente faz o quê? A gente consegue colocar um Estado laico, a religião dentro do Estado laico. E acontece o quê? A manipulação religiosa, ideológica, dentro de uma, né, junto o poder de um lado e o poder do outro. E a gente tem o quê? Quase a faísca da Santa Inquisição, junto com, né, a gente volta, né? Exatamente. Então, olha como a gente volta. Então, a gente tem o quê? Praticamente uma Inquisição, só que a gente não tem uma fogueira literal, né? Mas a gente está vendo meio que uma certa fogueira com fuzil hoje em dia, literalmente com fuzil, recente, essa semana, inclusive, né? Não por questão religiosa, mas por questão partidária. Mas a gente está tendo uma cobrança muito grande e retrocesso. A gente que trabalha com psicologia, a gente sabe, quem trabalha com psicologia hospitalar sabe que a gente trabalha o quê? Com vítimas de violência sexual, a gente trabalha com questões de avaliação de aborto legal, inclusive Sim. previsto em lei, que isso está sendo questionado, está sendo retrocesso e tudo mais, está sendo negado. E como é que ficou a questão dessa criança que foi violentada, que teve que dar à luz a uma outra criança? E mais, como é que fica a psique dessa criança que nasceu dessa situação? Porque não se pensa nem na criança que pariu, nem na criança que nasceu. Né? Então, Exatamente. não se pensa. Não se pensa nisso, porque o que importa é o raio laser, é chamar a atenção para si, vamos botar tudo a todo custo, porque o que importa é o conceito religioso de uma galera só. Não se preocupa, não se tem empatia, não se avalia. Por quê? Tem o quê? O quê? A religião interferindo no Estado, que está interferindo no quê? No privado. E o nosso papel é o quê? Qual que é o nosso papel enquanto psicólogo? Compreender que isso é o quê? Um grande delírio coletivo, né? Com toda certeza. E nós, como psicólogos que também Como pode uma trabalhamos no coisa campo do interferir na social, outra, né? e nós que trabalhamos também no campo do social, também é promover questionamento. E aí não é militância, é promover questionamento. Né? E não é colocar o nosso posicionamento pessoal apenas. Nosso posicionamento pessoal é do porta para fora, mas é promover questionamento sempre. Mas quando bate na nossa profissão, a gente sim, a gente tem um código de ética, a gente tem um órgão regulamentador federal e regional que sim, rege. Não adianta só lançar nota de repúdio. Né? Não adianta só botar nota de repúdio, como tem muito órgão por aí que bota nota de repúdio. Nós temos um órgão federal e outro regional que sim, nós estamos dentro de uma equipe multidisciplinar que faz avaliação para aborto legal, por exemplo. Aborto legal não é feito à revelia, não é feito ao Deus Sim. dará na esquina, no samba. Não, não é. Tem toda uma equipe, é toda feita uma avaliação psicológica, feita avaliação médica. Né? Mas isso ninguém vê. Por quê? Porque está tudo inflamado. Porque está se misturando, está pegando um Estado que deveria ser laico, está botando religião. Uma religião que, inclusive, talvez, questionamento irônico, cínico meu, esteja distorcida. Perdão, tem minhas... Ah, sem problema. Ah, eu não sei se eu entendi bem essa pergunta da Emora, que ela colocou aqui. Essa organização pode não ser molde do coletivo? Se ela puder reformular, eu não sei se o Rodrigo conseguiu compreender. Deixa eu ver. Onde está a pergunta? Aqui. Essa organização Essa pode... organização, isso. Organização do quê, Muri? Se você puder reformular, Emori, acho que ajudaria. Porque talvez eu tenha falado alguma coisa, ela pegou o gancho e eu não... Foi bem nessa fala aqui. Mas nossos corpos vivemos sobre a égide da religiosidade. É. A Sim, Marília colocou aqui, quem sim. pariu quem? Deixa indo para o inconsciente coletivo. Socorro, estou vivendo esses inconscientes hoje. Exatamente. Você tem, por exemplo, gente, nós estamos vivendo coisas que nós temos que tá esbarrando aí sai do inconsciente coletivo e vai para um psiquismo coletivo.
Nós temos aqui na região de São Paulo um dos maiores hospitais, um dos mais qualificados hospitais, onde tem a venda de informação de uma criança que foi dada para adoção, né? Que tem sigilo. Isso alcançou o Brasil. Como é que vai ficar a integridade dessa criança? Porque essa Sim. criança vai ser adotada, essa informação vai ser vazada um dia, dá um Google, vai se descobrir quem é. Como é que vai ficar a psique dessa criança? Mas não, ninguém pensa nisso. Aí vai o jornalista, vai a maluca falar junto, né? Ah, não pode falar maluca, a gente está fazendo, sei lá, perdão, que não vem processo em cima de mim. Se tiver processo, você faz uma vaquinha para me ajudar, gente, por favor. A gente faz, pode deixar. Aqui ela colocou aqui, a igreja é braço do Estado. É aquilo que ele falou, né? Não deveria, Não, né? A deveria, gente que fez isso aqui no Brasil. a gente consegue inovar, né? O Estado laico, não laico. Né? O Estado Sabe o que me lembra? A série do conto da Aya. Eu não assisti porque eu não tive nervo. Mas, gente, eu li um livro recentemente de um autor que é amigo meu, que ele chama Daguito Rodrigues. O livro chama Vozes na Rua. Esse livro ele foi escrito durante as manifestações de 2013. E ele narra praticamente em tempo real o que estava acontecendo ali. E ele, na verdade, ele é um romance, mas que esbarra ali nessas manifestações. E acho que ele é bem interessante porque ele não faz um recorte depois do que aconteceu. Ele faz um recorte até... Eu acho que nem chegou... Não chegou certamente ao... o impeachment foi em 2016, né? Mas não chega lá. Ele é 2013. Então é bem interessante a gente pegar como que começa... Talvez a gente lê lá e lê isso aqui. Que a gente Sim. consegue identificar como que começa o arquétipo. Como o Jung fala, o arquétipo não tem como a gente frear se não tiver a consciência individual para que se freie o coletivo. Porque o coletivo a gente não tem como frear, porque é um efeito dominó. Porque ele vai chegar lá. Né? Ele vai chegar lá. Vai chegar. Ela colocou aqui, assim, a Imori, né? Não aguento mais ser mulher preta e parir nessa violência. Realmente. Não é fácil, né? E o Gabriel colocou aqui, a gente consegue inovar de que um candidato usa o título de padre e não é padre. O Brasil não é para amadores. Não. Tá vendo? Não é. Não é. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui qual que era a nossa próxima pergunta. Quando enxergarmos o mal no outro, estamos ativando nossa sombra, e quando isso está em um contexto coletivo, o quanto isso é prejudicial? A gente tem que olhar para duas situações. Todos nós temos todos os arquétipos dentro de nós. Então, às vezes, a Sim. gente enxerga o mal no outro, projetado, mas às vezes a gente está enxergando o mal no outro, porque o mal do outro existe mesmo. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Beba. Existe um livro que chama O Mal. Eu vou pegar o nome corretinho aqui para vocês, porque até eu enxergar lá eu não vou enxergar mesmo. O Mal, John Sanford. Para dar o nome certinho para vocês, acho que é o arquétipo do mal. O Mal. O Lado Sombrio da Realidade, que é do John Sanford. Mal, o arquétipo sombrio da realidade. O lado sombrio da realidade. Pera, vou repetir tudo certinho para vocês anotarem certinho. Mal, o lado sombrio da realidade, do John Sanford. É da editora Paulus. O Sanford, ele coloca a seguinte coisa. Existe, por exemplo, a maldade, né? Existe, por exemplo, o arquétipo da maldade, que todos nós temos. Nós temos essa maldade, nós temos a ironia, nós temos o cinismo, nós temos a vilania, a gente tem a inveja, né? A gente tem enfim, temos tudo. Mas também existe o mal absoluto, que é o mal da destruição. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar em termos de dramaturgia, vamos pensar no Shakespeare, lá no dramaturgo inglês, o bardo inglês. O Shakespeare, ele tem uma peça que representa o mal absoluto, que é o Macbeth, que ele destrói, ele mata o rei para pegar o trono, né? Ele é influenciado pela esposa dele, a Lady Macbeth. Ele mata o rei para pegar o trono.
né? Porque ele recebe de 3 feiticeiras, ele recebe a premonição, né? O vaticínio de que ele seria o rei. E aí ele conta para a esposa. E aí ele conta para a esposa fala, então, já que você vai ser o rei, então mata o rei. Por que não? Né? Já que um dia você vai ser o rei, vamos adiantar o negócio, né? Vamos adiantar para o nosso lado, né? Então vai lá, ele vai, mata o rei e assume o trono. Só que aí ele começa a ser, né? Depois vocês leem lá. Tal. Aí até começa tal, desmascarado, tal. Tem um final bem interessante. De todas as peças do Shakespeare, é a que eu mais gosto, tá? Particularmente. O povo ama Hamlet. Eu não tenho paciência pro Hamlet, não, tá? Embora quem goste de ler Shakespeare tal, e dramaturgias, Hamlet seja considerado, assim, um retrato do homem moderno, tá? Que é o ser ou não ser, a famosa frase do ser ou não ser. Mas Macbeth, ele pode ser entendido como a representação do arquétipo do mal absoluto, que é esse arquétipo da destruição. Que está diferente do arquétipo da maldade. Que a maldade é o quê? É espetada, provocar, puxar o tapete e tal, né? Vilão de novela, às vezes aquele vilão que dá errado tudo, aquele vilão de desenho animado que vai e faz dar errado e tal. Mas o arquétipo do mal absoluto ocupa proporções gigantescas, né? Tipo Segunda Guerra Mundial, né? Tipo outras coisas gigantescas que se repetem ao longo da vida, que eu não vou mencionar aqui, mas que quem catou, catou, né? Assim, coisas que acontecem, sei lá, no Império Romano, aí se a gente pular para os tempos, sei lá, Viagem no Tempo, sei lá, aquele povo que viaja no tempo, aquele filme, né? De volta para o futuro, para o passado, sei lá, né? Sim. Nos tempos mais atuais, sei lá, né? Enfim. A Ai, gente não vai gente. falar, amor, o que você falou. Não podemos falar, porque vai que amanhã a gente amanhece com a boca cheia de formiga. Não podemos. A Jana colocou aqui, enquanto política, quando me sujeito a me abster, peraí, fugiu aqui a coisa. Ai, ai, ai. Quando me sujeito a me abster da participação do voto, eu penso estar fugindo dessa responsabilidade. Como lidar com a consequência desse ódio todo e a corrupção que estamos vivendo? Sim. Bom, aí eu acho que isso tem que ser entendido também como uma questão de entender não só o sistema político brasileiro, né? E também a questão psíquica é a questão de como cada um entende o sistema político e qual a escolha que cada um faz diante disso. E aí é o Sim. processo de individuação. É o processo de como cada um vai lidar, porque somos livres para ter qualquer atitude diante do que a lei permite, inclusive do que a lei não permite, né? Mas aí sofrendo as consequências diante da lei, caso a pessoa seja pega, né? Mas enfim. Ou não, né? Porque no nosso país, às vezes, a gente tem algumas coisas assim, 51 coisas que não poderiam ser realizadas e não são, né? Enfim. Mas, fora isso, a gente tem um sistema político onde que a gente tem que olhar para a maturidade? Eu posso me abster? Posso. Eu posso lá pagar, sei lá, 2 e tanto lá, não sei quanto que é a multa, posso pagar? Posso. Mas o que me convém? E qual que é o meu papel diante de um coletivo? Vai adiantar? Aí a gente pensa o quê? No arquétipo da sabedoria, do velho sábio ou da velha sábia, como coloca o Jung. Mas eu prefiro usar o arquétipo da sabedoria do que do velho e da velha sábia, porque tem gente que se ofende com isso, né? O arquétipo da sabedoria. Que é o quê? Vale a pena eu ficar marrento e falar assim, não vou votar? Não sei. Aí é um posicionamento muito pessoal meu. Eu creio que não. Dentro das opções que a gente tem, eu vou lá assumir a posição de líder e tentar eu mudar? Não. Então, que opção que eu tenho? Né? Então, assim, se eu vivo numa democracia, se eu não estou contente com o que tem lá, eu posso meter minha cara e ir. Se não, o voto é obrigatório até, ou então eu me abstenho, ou voto branco ou nulo, ou pago a multa. Eu sou livre para fazer essas coisas todas, né? Mas toda escolha tem um ônus e um bônus. Eu tenho que estar consciente disso. Que o voto, além de tudo, é obrigatório. Mas mesmo se não fosse obrigatório, também tem um ônus e um bônus, né? Então, assim, qual é o nosso papel enquanto coletivo? Né? Mais do que ficar gritando, feito criança, birrenta no supermercado, querendo comprar bolacha
o biscoito, mais do que qualquer coisa, gente, a gente está vivendo num coletivo. E o que é mais importante? Exatamente. E o que é mais importante? A gente pensar no coletivo ou no nosso umbigo? Eu não Porque sei, hoje em dia a eu gente sou vê muito mais do muito, coletivo. a gente vê muito no Instagram, TikTok, essas coisas, as pessoas fazendo videozinhos que foram no supermercado e estão, igual você falou, né? Estão tendo que pagar não sei quanto. Mas na hora que precisa ter consciência e pesquisar em quem vai votar, vota no primeiro santinho que encontrou na rua. Ou então abstém do voto. Ou então, né? Então, assim, é complicado depois você querer lutar. É aquilo que você fala. Fica aquele efeito, né? Eu vou Que até você passar não meu sai do protetor lugar. labial, que meu veneno tá escorrendo. Proteja, proteja. Mas não é, Andréia. E, Com pessoal, não é certeza. exatamente isso. Não adianta a gente também. Ah, mas o sistema é isso, o sistema é aquilo. Cara, se eu não tô lá na frente querendo mudar o sistema, criando um projeto de lei, me envolvendo com isso, eu tenho que dançar conforme a música. É uma questão de maturidade. Ou eu pego pra mim aquilo que eu tenho que fazer, ou eu danço conforme a música. Cabe a mim. Eu tô livre pra tudo. Mas eu tenho que ter maturidade, não adianta ficar falando, ah, todo mundo é igual, porque não é todo mundo igual mesmo. Não é Sim, mesmo. Ah, não é porque um é esse ou porque o outro é aquele. Não, não é todo mundo igual mesmo, ainda bem, né? ainda Mas bem. sim, existem aí várias questões, tal, né, na história recente do nosso país. Não estou falando de 10 anos para cá, estou falando de 50, 60 anos para cá. A gente sabe disso, né? A gente conhece os nossos museus? Não conhece. A gente conhece, por exemplo, o Museu do DOPS? Não conhece. É como é que fala que 50 anos atrás foi lindo? Porque não conhece, porque nunca pisou no DOPS. Quem daqui já foi no Museu do DOPS? Fala que não existe. Tem muita gente que fala que não existe, que não existiu aquilo. Então, a maturidade que está faltando para a sociedade. Sim. E vou te Sim. falar mais uma coisa. É, tem um dos livros ali do Jung que tem livros que não são do Jung escritos assim pelo Jung, são transcrições de conversas do Jung. Não sei qual deles que é agora, me foge, mas tem um dos livros de roda de conversa com o Jung que gravaram a conversa e perguntaram assim para ele: Jung, a humanidade já amadureceu? Ele fala: não. Vai amadurecer? Ele fala: eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Eu acho que é o. É isso aqui, não é? Os fundamentos que ele tá falando isso? Que tem numa desses que ele tá falando? Será que é nesse? Eu tô achando que é nesse. Eu acho que é nos fundamentos, que tem uma das falas que ele fala sobre essa questão. Ou se não é nesse. Eu não vou É lembrar na, também é agora. na, eu não sei se é na civilização. É uma pergunta, não é? É uma pergunta Isso, que é uma ela fez para pergunta. ele. Mas eu tô achando, André, eu não sei se é no fundamento, eu tô achando que é ou na civilização em transição ou num outro, que eu não sei se é sobre sonhos e transformações, eu não tô lembrado. Ah, é verdade. É esse. É, Sonhos e transformações, não é? é isso mesmo. Sonhos e transformações, é isso mesmo. É nesse daí. Eu acho que é E é nesse. bem isso. E é bem isso, a gente não tem maturidade, né? E para poder piorar a situação, o nosso contexto educacional está cada vez querendo que as pessoas saibam menos, né? Hum? Porque assim, o que você vai aprender em história, em geografia, sabe assim, eles querem que você não estude isso, eles querem que você realmente não conheça. Porque se você não conhece, tudo que você está passando é lindo. É maravilhoso, né? Porque a pessoa fala assim, não, você não imagina como era antes, né? Na verdade, a gente está quase lá, né? E aí, vocês lembram que eu falei agora há pouco que quem registra a história antes dos livros de história é o teatro? Porque, assim, a telenovela, ela registra comportamento de época, né? Porque a telenovela, ela tá o quê? Até tem, por exemplo, um autor ou outro que faz merchandising social, que é, por exemplo, vamos fazer campanha para doação de órgão. Ele vai botar doação de órgão. Isso é merchandising social. Ou então, comportamento de época. Pinto o cabelo, não pinto o cabelo, calça comprida para mulher, essas coisas todas. Comportamento de época. Mas, teatro, ele tá no front. Se a gente pegar aqui, por exemplo, São Paulo, tem o Teatro Arena, que fica ali, que hoje também é chamado de Eugênio Kuznet, né? Que é ali quase em frente à Igreja da Consolação. Tem uma ruinha ali em frente à Igreja da Consolação, me foge o nome da rua. Teatro Arena, que é piquitico assim, gente, ele é um dos teatros
mais importantes da história do país, né? Por quê? Durante a ditadura, ele assume um papel gigantesco, né, de Sim. questionamento, de posicionamento, porque ele faz registros importantíssimos. Por exemplo, você tem a peça do Gianfrancesco Guarnieri, que é aquela Eles Não Usam Black Tie, né, que está questionando ali a questão dos operários. Então, olha a importância. Se você pega, por exemplo, o Teatro Oficina também, que tem lá a peça do Chico Buarque, né, é, Roda Viva, que foi reencenada recentemente, que se você pega, inclusive, o Rei da Vela, que é do... Me foge o nome do autor do Rei da Vela. Ah, autor Rei da Vela. Gente, deixa eu pôr aqui. É o Oswald, autor Rei da Vela. É o Oswald. Tô bem louco aqui, né, gente, falando de teatro, mas é o Oswald de Andrade. Que o Oficina faz essa peça lá atrás, acho que na década de 60, e reencena em 2016, 2017, se eu não me engano, que traz o quê? Uma atualização temporal, embora seja o mesmo tipo de encenação, mas traz o quê? O contexto político do que estava acontecendo na ocasião. A mesma coisa pro Roda Viva, né? Traz lá, traz e traz aqui. Faz o quê? O contexto. E por que que, de repente, nós temos atualmente governos que estão cortando a verba da cultura? Por que que a cultura é tão importante? Ah, mas não é importante a verba para a criancinha? É importante a verba para a criancinha morrendo de câncer no hospital. Se não tivesse desvio de verba da criancinha morrendo no hospital, a criancinha morrendo de câncer no hospital teria o remédio dela morrendo no hospital. Mas não, tá tendo o quê? Desvio de verba de lavagem de lençol e a pessoa tem que o quê? Levar lençol de casa, porque nem isso tem no hospital. Mas a verba foi Sim. destinada. Mas aí fala o quê? Que é a cultura que está tirando o dinheiro de lá. Mas tem o dinheiro. Mas o que que acontece? As pessoas não entendem de orçamento. As pessoas acham o quê? Que tá lindo, porque estão botando o quê? Sigilo de 100 anos em gastos públicos. A pessoa não entende o quê? Não se apropria do que é sigilo de 100 anos. Então, se a pessoa não tem consciência sobre si mesma, sobre por que que é importante entender sobre política, tá vendo como? A questão da tomada da rédea de si, né? Aí você vai ver a pessoa assim, você pergunta, você conhece seu extrato bancário? A pessoa não conhece o próprio extrato bancário. Por que que teu cartão de crédito está estourado? Não sei. Ah, porque eu compro muito delivery. Aí você vai ver, tem outros gastos. Não tem um planejamento. Então ela não se apropria nem do próprio gasto. Tô generalizando aqui, tá? Não se apropria nem do próprio, para a gente seguir didaticamente, tá? Não se apropria nem do próprio gasto, que dirá do gasto do país. Percebe como é uma tomada de consciência muito maior? Né? Então, se eu Com me toda aproprio do certeza. meu gasto, eu vou querer me apropriar também do gasto coletivo. Eu vou querer saber o que acontece. Né? Cadê, gente? Eu não sei se hoje em dia vocês escutam no bairro de vocês, aqueles grupos de bairro que são responsáveis também por palpitar no orçamento do município. Tem aí? Eu não vejo mais aqui. Nunca Não mais. vejo mais por aqui, eu não escuto mais. Sei por aí na banda de vocês. A Marília colocou aqui, arena hoje em dia é só de futebol, né? E Ó, antigamente, para você ver como que as coisas são cíclicas, né? Antigamente, o que que davam para as pessoas na arena? Pão e vinho, para poder entender as pessoas, porque ela vivia uma vida lascada, miserável. Vamos lá, colocar um pessoal para poder guerrilhar, dão pão e vinho e eles esquecem do sofrimento da vida deles. É o que a gente vive de novo hoje. sim. Olha o que a Neia colocou aqui Sim. interessante. Uma população com conhecimento não é interessante nem para a política e nem para nenhuma religião ou igreja, pois quanto mais conhecimento, menor é a aceitação do sistema e maior é o questionamento. Sim. Exatamente. Porque quebra a questão da manipulação, né? Porque é aquela questão que a gente estava falando lá atrás, né? A questão do poder, do exercer poder. E o que que acontece? A pessoa, o Jung coloca isso nesse livro, né? A pessoa que tem dúvida, a religião e o Estado, eles oferecem a resposta, oferecem a segurança. Então a pessoa sente-se acolhida. E aí, como vem a resposta para a dúvida existencial, chega a Deus. Para a dúvida de como ele vai resolver a questão financeira. O pão e o circo dele tem ali. Vem o Estado. Só que aí ele confia. Dorme 3 noites, acorda e vê que não deu nada certo. Reclama, muda. Mas aí retoma o ciclo, né? Sim. Aí vai. Antigamente era um brioche. Se não tem pão, compra um brioche.
Não é verdade, gente? É Hoje bem em por aí. dia, estão dividindo o ovo cozido de merenda, gente. Estão cortando um ovo no meio e dando metade de cada ovo para uma criança na merenda. E vem falar que não tem dinheiro. A última perguntinha que eu tenho aqui para você é essa questão, né, que bate bem de encontro com a nossa profissão, né? Como psicólogo, e quem está nos assistindo, né, aqui sendo psicólogos ou também futuros psicólogos, no contexto terapêutico, o quanto devemos observar a sombra e a polarização do outro, sendo que nós também podemos estar tomados por um outro contexto. Existe uma coisa chamada psicoterapia, que por acaso é o nosso ofício se a gente trabalhar como psicólogo clínico. Se a gente propicia, se a gente vende esse bagulho aí, a gente também deve consumir, né? Eu acho. Sim, Acho que é no interessante, mínimo. né? No mínimo, se a gente vende, a gente também consumir, que o Não bagulho é pode louco. fazer igual essas blogueiras por aí, ficar vendendo vitamina que não toma, shake que não toma. Eu vou fazer a seguinte pergunta, que eu adoro fazer essa pergunta para quem vai trabalhar na área clínica. Ai, Deus. Eu quero até fazer assim com um tom dramático. Vai, Você se consultaria com você mesmo? comigo mesmo. Ah, sim, De me você eu consultaria. esperava menos do que essa resposta, Andreia. De Por você eu favor, esperava gente, menos do ajude. que isso, né? Comigo, sim. E eu mesmo me bato sozinha, não precisa. Alucinada, alucinada. Né? Não, mas assim, eu quis dizer, não que a gente se basta sozinho, né? Eu acho que você entendeu isso também, né? Mas assim, a gente se especializa sempre, a gente busca estar sempre se aperfeiçoando. O que eu noto hoje, por exemplo, do pessoal que se forma atualmente e do pessoal que se formava na minha época? Não posso falar das épocas anteriores, tá? Ah, Mas na minha época, o pessoal se formava e ia para a guerra. Ou seja, supervisão, para quê? Eu já estou com canudo na mão. Terapia, para quê? Eu já sou certo das ideias, né? Hoje em dia, graças às deusas da terapia, né? A gente já vê o pessoal indo para supervisão, fazendo cursos extracurriculares, o pessoal também indo para terapia. Isso é ótimo. Por quê? O pessoal que não está familiarizado com Jung, o Jung tem uma coisa que é bem diferente das outras abordagens, bem peculiar do Jung, que é nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. Ah, me diz uma coisa que eu não sei. A nossa personalidade é o nosso instrumento de trabalho. Como assim a nossa personalidade? A nossa personalidade, exatamente isso. Nós somos muito presentes dentro da terapia. Por quê? Na psicologia analítica, a psicologia analítica é uma abordagem dialética, ou seja, é diálogo. O tempo todo é diálogo. Isso também se aproxima muito da Gestalt terapia, tá? Quem é da Gestalt terapia vai encontrar o método dialógico, né? Ou seja, a gente está conversando o tempo todo. Né? Então, ou seja, o paciente está percebendo a gente o tempo todo. A gente sim. está ali exposto. A partir do momento que a gente fala uma coisa ou outra, o paciente está percebendo a gente também. Né? Então, assim, a transferência para Jung é muito diferente, é trabalhada de uma maneira muito diferente dos outros, da psicanálise, por exemplo. Né? Talvez não tão diferente, mas tem algumas diferenças importantes. De repente, se o paciente pergunta para você, você não está bem hoje, né? O Jung cita isso, que se você responder de pronto assim, tô bem, mesmo que você não esteja. Ou então assim, você está projetando isso em mim. Você perde o vínculo de confiança, porque ele percebeu que você não está bem, mas ele sente que você não confia nele. Então você perde o processo terapêutico ali. Então você é muito mais produtivo. Você fala assim, hoje eu realmente não estou muito bem. Vamos prosseguir a terapia. Ou seja, você dá um voto de confiança, existe um vínculo ali. Você não precisa abrir, tentar chorar as mágoas e pitangas ali com o paciente. Não é esse o propósito Sim. junguiano, tá? Não é isso. Mas existe um vínculo. Porque para o Jung, aí, só para a gente finalizar nessa questão, para o Jung, a terapia ela é um vaso alquímico. Ou seja, o que é o vaso alquímico? É um ambiente onde ambos saem transformados. Não sou só eu que faço promovo a transformação do outro. O outro também promove a minha transformação. Por isso que é tão importante eu também estar ali mais rígido, mais consciente das minhas questões. E por isso que a psicoterapia, a análise também se faz muito importante
no meu próprio processo, para o recolhimento das minhas projeções. Exatamente. Desconfio dos psicólogos que não passam por terapia. E depois ela coloca aqui, o meu PSI também é meu supervisor. Uma sessão de terapia e uma sessão de supervisão, né, eu acho, e outra de terapia. É bem isso. Eu falo assim que é necessário, né? É necessário que a gente entenda a nossa sombra, entenda o que está acontecendo com a gente, para que a gente também possa ajudar o outro. Porque senão você acaba contaminando até, né? Esse setting terapêutico. Paulo, isso é muito importante que você está falando, porque eu também trabalho com supervisão, né? E sim, porque a gente está o tempo todo na sessão do nosso paciente. Né? Então, por exemplo, existe um livro que chama O Abuso de Poder na Psicoterapia, Serviço Social, Sacerdócio, Magistério e outras abordagens. O nome Adolf Guggen, um sobrenome que eu não consigo falar. Guggenbill, acho que é esse o nome dele. Da editora Paulus também. Se você colocar O Abuso de Poder na Psicoterapia, você já acha o nome desse livro. Ele vai falar o quanto que a nossa sombra ela pode interferir negativamente no processo terapêutico. E como que é importante, por exemplo, no processo... Como que deixa eu reformular a frase. Como que é natural que num processo de supervisão a gente também entenda o nosso lado humano. Como você falou, né? As coisas se misturam. Então, várias vezes, no processo terapêutico, no processo de supervisão, na verdade, eu pergunto assim, o que o seu paciente transferiu para você? Ah, transferiu tal pessoa, a mãe. E como que você reagiu? Né? E às vezes a gente se pega catando a transferência e reagindo conforme aquela transferência. E tudo bem. E muitas vezes tudo bem. Porque às vezes, para Jung, a gente não tem que necessariamente cortar aquela transferência ou sinalizar, botar um letreiro gigantesco falando, escuta aqui, meu filho, você está em transferência. Olha, corte a transferência a todo custo. Aqui está uma tesoura de jardim, vou cortar a transferência. Não. Porque às vezes a transferência é a única coisa que aquela pessoa tem para se agarrar. E se você corta, ela não tem mais nada para se agarrar. Então, de repente, ok. Transferiu a mãe, eu assumi esse papel de mãe naquele negócio, tudo bem. Tá ali, ok. Vamos seguir. Depois essa transferência se desfaz. O importante é eu estar ciente disso e isso daí se desfazer um dia. Não necessariamente eu preciso falar isso para a pessoa. O negócio um dia se desfaz. Mãe, pai, filho, irmão, e por aí vai. Mas o importante é a gente ter consciência, né? O lado humano é superior à técnica. Isso é Jung. Isso é Jung. Suspeita a falar, né? Porque eu também adoro demais essa abordagem. Eu acho que é isso, gente. Quem tiver perguntas, mandem aí no chat pra gente. A gente aproveitar esse tempinho. Enquanto isso, eu queria agradecer imensamente o Rodrigo que veio aqui, que conversou conosco, tirou esse tempo, né? E esse tema, né, por ser um tema bem... Peraí. E por esse tema ser um tema bastante complicado até de se abordar, porque, né, a gente pode instigar diversas coisas, mas se saiu super bem, fiquei extremamente feliz de estar aqui com você, conversando e trocando esse pouquinho de tempo aqui nessa conversa. E quem sabe, né, as pessoas que passaram por aqui, que escutaram a gente, se elas também não começaram a pensar, né, e tomar, né, a rédea da própria vida, né? Sim, sim. É o processo de individuação, né, Andréia? A gente acaba sempre trazendo luz para a consciência, né? Isso não para. A individuação, ela começa, né, quando a gente nasce e o brinco fala, vai até o suspiro final, né? E a gente sempre pensa assim, junguianamente, qual que é nosso legado? O que a gente deixa, né, em termos de realização? Não precisa ser um legado tipo, sei lá, Madre Teresa de Calcutá, mas pode ser algo, uma receita de bolo, né? Pode ser uma receita de bolo. Mas o que a gente deixa, né? E qual que é a nossa vocação? Qual que é o nosso chamado? Para onde aponta a nossa voz interior? Para realizar o quê? Qual que é a transformação? O que a gente vai realizar neste planeta enquanto a gente viver? E é isso. É para isso que Jung traz a gente. Qual que é a transformação que a gente vai promover socialmente? E é isso.
A Marília colocou aqui, em meio à síndrome do pânico, eu nem queria ir embora do consultório. Queria ficar com o PS dela, né? Queria ficar lá. A Dani colocou o vínculo que se estabelece. O pessoal está aqui elogiando, falando que foi maravilhoso, que adorou. Parabéns, obrigada, gente. Obrigado, Tudo a gente obrigado. deve ao Rodrigo que veio aqui passar esse tempo E a conosco e Andréia né, também. falar lindamente aqui pra gente. Agradeço vocês, gente. Foi o nosso encontro, sem a presença de todos aqui, não acontece a mágica, né? O nosso grande vaso alquímico. Quem não conhece a alquimia, vá conhecer, gente. Porque o Jung, ele coloca que a alquimia, né? Que é o princípio da química, né? Da química moderna, né? Que é a grande transformação simbólica, né, do chumbo, né, em ouro, né, mas que simbolicamente é transformar o nosso lado pesado no ouro alquímico, que é na nossa parte mais importante, né, na nossa leveza. Então, é o nosso processo de transformação. E o vaso alquímico é onde se dá essa transformação. Então, a psicoterapia é uma simbologia também para esse vaso de transformação. Com toda certeza. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Agradeço a Obrigada vocês. por todo o tempo que vocês estiveram aqui com a gente. Importantíssimo mesmo, de coração. Quem está chegando agora, chegou depois, vai ficar gravado a live na nossa página. É só ir lá assistir de novo. Depois o Rodrigo também vai colocar lá na página dele. E vocês vão poder assistir sempre, tá bom? Agradeço. Boa noite. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.